Bom dia, pessoal. Vamos lá para nossa quarta-feira, dia 4/11 de novembro. Falta só mais um mês para dezembro agora, hein? Tá terminando. Vamos que vamos. Força, viu, pessoal? Porque a gente não sabe se o ano que vem vai continuar as aulas assim. Então, quem ainda não acostumou a fazer as aulas desse jeito, é melhor ir se preparando, porque nós não sabemos o que vai acontecer, tá? Vamos orar para que a gente volte, mas só Deus sabe o momento correto, ok? Certo para voltar. Bom, vamos lá. Página 183 do nosso PNLD de matemática, no nosso Conquista. Vamos para a página 183 e vamos ver frações, parte de uma figura. Olha que interessante. Para iniciar o estudo de frações, vamos acompanhar as situações a seguir. Abram seu livro, página 183. Vou começar a ler a primeira situação, vendo com vocês. O círculo ao lado representa uma unidade ou um inteiro. Então esse círculo, pessoal, aí do ladinho, ele está inteiro, não foi dividido para ninguém, ninguém pegou um pedacinho dele. Ele é o meu todo, a minha unidade, o meu inteiro, que é chamado aqui, tá? Depois, esse mesmo círculo, ele foi dividido ao meio. Olha lá, no primeiro quadrinho laranja aí. Este círculo está dividido em duas partes iguais. Ele foi dividido meio a meio, metade, metade. Ele foi dividido ao meio, certinho em partes iguais. No outro, cada uma das partes representa metade ou um meio. Lembra que eu falei? Então, olha como eu represento ele na fração. Ele foi dividido, pessoal, em duas partes. Por isso que o número 2 está embaixo desse tracinho aí que representa a divisão. Então, quantas partes foi dividido o meu círculo? Em duas partes. Então, o número 2 vai para baixo. Quantas partes foi tomada? Foi tomada uma parte. Então, ele foi dividido em duas partes e nós pegamos uma parte de cada lado, um pedaço de cada lado, só, ok? O mesmo círculo depois, pessoal, ele foi dividido em três partes iguais. Olha que interessante. Então, eu dividi ele em três partes e peguei uma parte de cada um. Então, eu tenho um terço. Tá? Então, quando eu divido um círculo em três pedaços e eu pego só uma parte dele, imagina que você pegou só uma parte. Eu estou pegando uma parte de três. Então, eu falo um terço. A mesma coisa em quatro e a mesma coisa em cinco partes. Eu vou falar um quarto, porque o meu círculo foi dividido em quatro partes iguais. Então, 4 representa quantas partes foi dividida, o número de baixo, que é o denominador, e o numerador, quantas partes eu peguei dessa parte de um quarto, que tudo nós pegamos uma parte só. A mesma coisa de um quinto. O meu círculo foi dividido em 5 partes e nós pegamos apenas uma parte, certo? Página 184, vamos para a segunda situação. A figura ao lado representa uma unidade ou um inteiro, a mesma coisa. Só que agora essa mesma figura foi dividida em 6 partes, pessoal. 6 partes iguais. Nenhuma parte pode ser maior ou menor que a outra. Simplesmente iguais. Bom, embaixo, 5 partes dessa figura foram pintadas de verde. Tá vendo? E uma ficou em branco. Então, vamos supor que eu peguei 5 partes dessa figura dividida em 6 partes. Eu peguei 5 cestos. Então, vamos lá. Veja a seguir. Podemos representar a parte verde dessa figura. Número de partes que foram pintadas de verde foram 5. E números de partes que foram divididas a minha figura foram 6. Então, podemos dizer que 5 cestos da figura foram pintados de verde. Certo, pessoal? Foram pintadas 5 partes da figura que foi dividido em 6 partes. Entenderam? Então, nós falamos que nós pegamos 5 cestos. Vamos ler o quadro verde aí. Os números meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto e 5 sextos que foram apresentados nessas duas situações são números representados na forma de fração. Então, esses, pessoal, é o nosso número de fração. É assim que nós vamos lidar com a fração. É desse jeito que vamos representar o nosso inteiro, o nosso número todo, quando ele for dividido.
em forma de fração, ok? Qualquer dúvida eu estou por aqui, eu vou mandar um videozinho para vocês explicando direitinho o que é uma fração, tá bom? Beijo, assistam, porque vai complementar o entendimento de vocês, tá? Bora para nossa próxima aula então, livro à prova, vamos falar sobre distância e perímetro.